Bom, finalmente saiu o capítulo 97 do mangá de Dragon Ball Super, um capítulo onde a gente teve momentos inéditos em relação ao filme, né, com o Goten e o Trunks chamando a responsa, se transformando em Super Saiyajin e pressionando o Cell Max, mas também foi um capítulo que deixou a desejar em alguns aspectos e que deixou a narrativa dessa reta final um pouco embaraçosa, mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje, então você já vai me ajudar demais com seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Bom, o capítulo começa exatamente com aquele momento inédito, né, do Goten e o Trunks se trajando com as roupas de Saiyaman e indo para cima do Cell Max, só que de maneira bem cômica eles são simplesmente derrotados com apenas um golpe, com apenas uma rabada do Cell Max, e é muito engraçado ver a reação de todo mundo, do Piccolo, da Bulma, e principalmente do Gohan, né, que não tá entendendo porra nenhuma porque ele tá sem os óculos dele, ou seja, o Toyotaro realmente transformou o Gohan num cegueta, obviamente sem os óculos, mas enfim, esse comecinho de capítulo foi bem engraçado mesmo, eu me diverti bastante. E após isso, o Trunks vai falar com o Gama 1, falando que o Cell Max, ele ainda não estava tão forte por conta que ele tinha acabado de despertar, então ele estava ainda se acostumando com seus poderes, né, evoluindo durante a batalha, coisa que hoje 90% dos personagens de DBS faz, e por conta disso eles decidiram que aquele tinha que ser o momento para eles derrotarem o Cell Max, eles tinham que aproveitar aquela oportunidade, então o Goten e o Trunks se transformam em Super Saiyajin e partem para cima do céu. E eu confesso que essa lutinha dos dois foi uma lutinha bem bonita, a coreografia eu achei bem da hora mesmo, né, deles dando voltas no Cell Max, e aí eles soltam uns ataques de Ki, passam por debaixo dele e tudo mais, eu achei que ficou bem da hora mesmo esse momento, e aí eles finalizam essa sequência de ataques ali com o Goten soltando o Kamehameha e o Trunks soltando um Final Flash, que inclusive eu posso estar enganado, mas eu acho que é a primeira vez que o Trunks do presente usa o Final Flash, né, a gente já viu o Trunks do futuro usando na saga do Black, mas o do presente eu acho que é a primeira vez, mas posso estar enganado. E foi bem da hora que durante essa luta dos dois, né, a gente vê os Gamas conversando sobre eles serem inspirados nos Saiyamans, né, uma coisa que a gente já comentou no capítulo passado, e aí eles realmente perceberam que o visual deles foram inspirados no Goten e no Trunks, né, o próprio Dr. Hedo já falou sobre isso e tudo mais, então foi bem divertido ver eles sacando isso. E aí a gente tem um momento muito legal dos Gamas se unindo ao Goten e o Trunks, né, e fazendo ali uma pose de super-herói, cada um a sua. Quando você vê essa pose, não tem como você não se lembrar das forças especiais Ginyu, tipo, lembra muito mesmo. Eu só achei que acabou faltando alguém ali no meio, né, poderia ter aparecido um grande Saiyaman e tudo mais, mas enfim, após isso, os quatro acabam se reunindo em apenas um ataque para acertar o Cell Max, né, e acabam fazendo aquele ataque de furacão que o Goten e o Trunks já tinham feito naquele mini arco contra o dinossauro do Dr. Hedo, só que dessa vez eles se reúnem ali em quatro, fazem obviamente uma proporção bem maior para acertar o Cell Max, porém, obviamente que eles não iam derrotar o Cell Max dessa maneira, que ele simplesmente acaba dando uma bica em geral, e aí quando todos os guerreiros decidem se juntar à batalha, né, o Gohan, Piccolo, 18 e tudo mais, o Goten e o Trunks, eles já fazem a fusão. No filme eles fazem a fusão um pouco mais à frente, porém nesse momento eles acabam fazendo um pouco mais cedo, e também como no filme eles acabam errando a fusão. Muita gente tava com a expectativa de que no mangá o Gotenks poderia dar certo, né, que eles pudessem acertar a fusão, porém, infelizmente, isso não aconteceu. E assim, sinceramente, eu não tinha esperanças que isso fosse acontecer, porque na verdade, lá no começo da saga, eu falei que eu esperava que essa saga fosse ter várias mudanças do mangá para o filme, né, que a gente fosse realmente ver várias diferenças, porém, isso não aconteceu durante a saga toda, então eu já tinha perdido as minhas esperanças. Só no final do último capítulo, junto com o começo desse, né, que a gente viu Goten e o Trunks recebendo um pouco mais de destaque, realmente chamando a responsabilidade, e aí eu pensei, pô, talvez a gente realmente tenha algumas mudanças nessa reta final, né, então realmente criei expectativa de que o Gotenks fosse dar certo, porém isso não aconteceu, e eles vão pra cima do Cell Max e são simplesmente derrotados com apenas um golpe. E antes da gente falar sobre o resto do capítulo, eu quero falar um pouco sobre a participação do Goten e do Trunks, né, desse destaque que eles receberam, porque teve uma coisinha que acabou me incomodando enquanto eu lia o capítulo, que é o seguinte, né, o Goten e o Trunks, eles realmente recebem bastante destaque nesse capítulo, eles realmente aparecem bastante, lutam bastante, né, então foi bem legal a gente ver essa participação deles, só que uma coisinha que acabou me incomodando foi que o Goten, ele não tem simplesmente nenhuma fala nesse capítulo. Na verdade, ele tem algumas falas, porém são mais falas de efeitos, né, tipo isso aí, seu maldito, vamos lá, essa coisa do gênero, enquanto o Trunks, ele até fala bastante nesse capítulo, ele que fala com os Guerreiros Z, fala com os Gamas, tudo mais. Então, pô, isso foi uma coisa que me incomodou, porque como eu falei, o Goten, ele não teve praticamente nenhuma
nenhuma fala nesse capítulo, que eu achei bem desnecessário, até porque em alguns momentos até pareceu que o Goten era mudo, tá ligado? Que ele nem sabia falar. Enfim, pode parecer um bagulho bem besta, mas que acabou me incomodando de certa maneira. Enfim, a partir desse momento o capítulo vai se desenrolar praticamente da mesma maneira que o filme, com a única diferença de que, como eu falei, o Gotenks já aparece, diferente do anime, que ele só aparece depois. Inclusive, eu até pensei num bagulho engraçado, que talvez o Toyotaro tenha feito o Gotenks aparecer antes, pra ele não precisar ficar desenhando dois personagens toda hora, né? Não sei, só foi um bagulho que apareceu na minha cabeça. E outra coisa que a comunidade Dragon Ball até comentou bastante nesse capítulo foi a personalidade do Cell Max. Porque o Cell Max nesse capítulo, ele acaba agindo de uma maneira até que bem diferente do filme, né? No filme a gente tem ali o Cell Max amedrontador, com cara de puto o tempo inteiro, enquanto no mangá a gente vê em alguns momentos o Cell Max tendo umas reações um pouco mais bobalhonas, né? Ou tendo algumas reações exageradas. E de certo momento até gerou algumas cenas engraçadas. Eu vi que algumas pessoas não gostaram, né? Porque o Cell Max do filme era bem mais amedrontador, tudo mais. Mas sinceramente eu não vejo diferença, até porque o Cell Max nesse caso é uma criatura que não pensa direito, né? Tá agindo mais pelo impulso, né? Então, sei lá, sinceramente foi algo que não me incomodou. Mas eu entendo quem tenha se incomodado com isso, até porque Dragon Ball Super já recebe várias críticas em relação à personalidade dos personagens, né, de que alguns personagens teriam ficado infantis, então fazer isso também com o Cell Max foi até que estranho, mas como eu falei, sinceramente não me incomodou. E aí a gente acaba tendo outra página dupla nesse mangá, né, esse capítulo teve duas páginas duplas, né, que inclusive ficaram bem bonitas, e a que eu estou falando em questão é a do Cell Max explodindo, né, ficou realmente um quadro bem da hora. Nesse momento a gente teve uma mudança do filme para o mangá, que eu confesso que foi uma mudança bem curiosa, que nesse momento que o Cell Max ele vai se explodir, é o momento em que pela primeira vez a Pan voa. No filme ela acaba correndo ali do ataque, o Kuririn até grita pra ela voar, e nesse momento de pressão ela acaba conseguindo voar pela primeira vez. Lembrando que lá no começo do filme barra saga, a gente tem o treinamento dela com o Piccolo, né, e ela querendo exatamente aprender a voar e tudo mais, e no filme ela consegue isso. E no mangá, não, né, no mangá nesse momento o Kuririn novamente fala pra ela voar, ela responde falando que ela não sabe voar, e aí aparece o Kuririn salvando a Pan do ataque do Cell Max. É óbvio que é bem legal a gente ver o Kuririn tendo mais importância, mas eu confesso que foi uma mudança bem curiosa, né? Eu vi que algumas pessoas reclamaram disso, mas sinceramente quando eu vi essa cena, a sensação que eu tive foi de que, pô, o Toyotaro vai fazer ela voar em algum outro momento, tá ligado? Sei lá, não foi um bagulho que me incomodou, até porque não é como se isso fosse um bagulho raiz de Dragon Ball, entre aspas, como por exemplo o Super Saiyajin, né? Que a gente sempre aprendeu que pra se transformar em Super Saiyajin tinha que ter um momento de raiva e tudo mais. E aí em Dragon Ball Super eles vieram com aquele papo de que você tinha que concentrar energia nas costas. Nesse caso não, né? O voo sempre foi conquistado por base de treinamento. Inclusive um dos maiores destaques nesse treinamento de voo que a gente teve foi a mãe da Pan, né? A Videl, que treinou lá com o Gohan e tudo mais. Então como eu falei, foi uma mudança bem curiosa. Não sei se o Toyotaro planejou outro momento de tensão para fazer a Pan voar, ou se ele realmente vai se aprofundar nesse treinamento da Pan pra fazer ela voar. Eu não sei, mas eu sinceramente não achei algum bagulho ruim, né? Eu só achei realmente uma mudança curiosa e vamos ver como a Pan vai aprender a voar agora. E é basicamente isso, o capítulo termina ali com o Gama 2 tomando a decisão de se sacrificar. E a maneira como o capítulo terminou, eu confesso que foi um pouco estranha, porque muita gente estava teorizando que o capítulo fosse terminar com o Gama 2 já se sacrificando, né? Já morrendo, o que foi que não aconteceu. E eu sinceramente não sei se terminar dessa maneira foi uma decisão muito boa, porque você atrasa um pouco mais a história, mas o principal de tudo é que muito provavelmente você vai fazer o Gama 2 morrer na metade do capítulo que vem, porque quando o Gama 2 decide se sacrificar, prepara o ataque dele e acerta o Cell Max, essa cena dura mais ou menos uns 2 minutos no filme, então o capítulo não vai terminar com o Gama 2 sacrificando, deve terminar ali com ele morrendo na metade do capítulo. E analisando em questão de narrativa, não sei se isso é uma boa ideia, você fazer uma morte dessas acontecer na metade do capítulo, talvez tire um pouco do impacto dela, mas enfim, né, nesse final de saga aí tá tudo no foda-se, né, acho que eles nem estão pensando mais nisso, então enfim, acho que a maioria da galera não vai se incomodar com isso, já que novamente a maioria das pessoas já sabem o que vai acontecer. E bom, é basicamente isso, fazendo minha conclusão final sobre esse capítulo. Eu achei um capítulo divertido, um capítulo bonito, e um capítulo que mudou assim até em questões gerais a narrativa do filme. Óbvio que tiveram pontos negativos,
motivos, né, que eu já citei durante todo o vídeo, além obviamente da gente estar lendo um mangá que está adaptando um anime, mas enfim, eu acho que na medida do possível foi um capítulo bom e também divertido. E é isso, rapaziada, estamos quase acabando, se segure mais um pouco que a gente tá quase lá. E rapaziada, eu acho que essa semana eu vou soltar um vídeo já teorizando um pouco sobre a nova saga do mangá, né, eu tava esperando se aproximar um pouco mais do final dessa saga pra gente comentar sobre, então fiquem atentos aí no canal. E é basicamente isso, eu quero que você comente a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Caso você queira entrar no servidor do Discord no canal, o link vai estar na descrição. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, beleza? Valeu, falou e é nóis!